E aí, meus queridos amigos e amigas que acompanham a Escola de Ciências da Vida pelo Facebook e pelo YouTube, beleza pura com todos vocês? Na nossa segunda aula do curso de Patologia, vamos falar rapidamente dos aspectos da doença, que é o ponto inicial que a gente precisa levar conosco para todas as próximas aulas do curso de Patologia. Se você estudar a literatura vigente aí da patologia, você vai ver que este é o primeiro aspecto a ser tratado no livro, porque este é o ponto importante do surgimento, escorrimento e significados da doença. Então, o que a gente aprender nesta aula, a gente vai ter que levar conosco para as próximas aulas, beleza? Então, nessa aula especificamente, eu vou dar as considerações gerais sobre estes aspectos das doenças e vou mostrar os 4 aspectos que nós iremos levar conosco no decorrer aí do curso da patologia, que é etiologia, patogenia, alterações morfológicas e significado clínico. Beleza pura? Então vamos lá. Vamos começar aqui então mostrando um órgão. Nós temos vários órgãos e eles desempenham funções das mais diversas. E o objetivo das funções dos nossos órgãos é manter a homeostasia em relação ao ambiente para que nós possamos viver sem nenhum problema. E quando o órgão está desempenhando a sua função normalmente, nós falamos que ele está desempenhando as suas funções fisiológicas. Então, primeiro de tudo, nós temos que entender como aquele órgão ou tecido em questão ele funciona normalmente. Na patologia, nós estudamos as alterações funcionais dos órgãos. Propriamente dito, estudamos as alterações funcionais que são provenientes de órgãos ou tecidos doentes. Quando um órgão ou um tecido está doente, nós falamos que ele tem as suas funções alteradas, né? Um órgão, em condições normais, ele também pode alterar as suas funções, mas de acordo com alguma modulação no ambiente, e aquela alteração de função é fisiológica. Na patologia, quando o órgão está doente, essa alteração de função ela não é fisiológica. E geralmente essa alteração pode ser por perda de função ou uma compensação excessiva da sua própria função. Então nós podemos caracterizar isso como um órgão, um tecido doente. E quando a gente tem um órgão doente, primeiro de tudo, nós temos que fazer perguntas para tentar responder o discorrimento dessa doença. A primeira coisa, o que causou esta alteração? Esse é o ponto chave da patologia para entender o surgimento das doenças. Então sempre é importante se perguntar o que de fato causou essa alteração para promover essa função alterada. E a segunda questão que a gente tem que levar em consideração, que quais eventos vão acontecer se porventura nós observarmos este órgão doente. Visto que ele perdeu as suas funções normais e as funções estão alteradas, alguma coisa no organismo vai descompensar. Então, essa é uma outra pergunta importantíssima que a gente tem que fazer. E com base nessa outra pergunta que a gente fez, essas alterações, esses eventos que ocorreram, são provenientes, geralmente, de alterações na estrutura e função daquele órgão. Então, quais alterações morfológicas aconteceram naquele órgão para que ele, de fato, perdesse a sua função? Nem sempre a gente tem alterações morfológicas, mas a gente pode ter alterações moleculares, e essas alterações moleculares podem responder para nós por que ocorreu essa perda de função ou uma alteração de função que não seja fisiológica. E a última pergunta que a gente tem que fazer é que, bom, tivemos alterações de funções. São funções que não são normais, né? São funções de um órgão doente. E, por decorrência destas alterações, o que vai acontecer com o indivíduo? Visto que ocorreu uma descompensação da função daquele órgão, o sistema inteiro ele pode ficar prejudicado. E quais as consequências dessa disfunção e o que vai acontecer com todo esse sistema, se ele vai ou não ficar prejudicado? Então são 4 perguntas importantíssimas que nós temos que fazer para todas as doenças. Essas 4 perguntas nada mais são do que os aspectos da doença. Todas as doenças podem ser feitas estas 4 perguntas. E elas são de fato feitas. A gente tem que levar isso para toda a nossa vida quando nós estudamos patologia. Lembrem-se disso, tá ok? E nessas 4 perguntas nós temos os aspectos que eu mostrei para vocês nos tópicos dessa aula. Então vamos ver cada tópico e cada aspecto individualizado, beleza?
começando pela etiologia. Então, a etiologia é o conceito que verifica o motivo pela qual determinada doença foi causada. Então, é o ponto inicial. O órgão está funcionando, os tecidos estão funcionando perfeitamente, iniciou uma doença. No momento em que a doença se inicia, o que causou essa doença? Que é a primeira pergunta. E isso é a etiologia. E nós podemos dividir a etiologia em duas classes específicas, que são genética ou intrínseca, que é uma alteração no nosso DNA que vai apresentar futuramente algum problema de perda de função, alteração de função, né, perda da função fisiológica, que é a função normal, ou uma alteração ou uma classe etiológica adquirida, que é proveniente geralmente do meio externo, que nós temos lá uma alteração nutricional, uma condição infecciosa, pode também ter condições de exposição a agentes químicos, a condições de alterações físicas, como por exemplo calor intenso, frio intenso. Então a adquirida geralmente é referente ao meio externo. E genética ou intrínseca é uma coisa que já está específica lá no indivíduo, alterações no DNA que codificam proteínas, chaves importantes para o funcionamento daquele órgão, que porventura desencadeiam uma função alterada. Vamos dar um exemplo aqui de uma etiologia genética ou intrínseca, né? Um clássico exemplo é a anemia falciforme. A anemia falciforme nada mais é do que a hemácia assumindo uma forma de foice quando está com baixa saturação de oxigênio devido a uma alteração de um aminoácido da beta-globina lá da hemoglobina. Então nós temos apenas um único nucleotídeo aqui de um códon, né, que codifica um aminoácido, um A foi trocado por um T, e aí nós temos um ácido glutâmico trocado por uma valina. Esse é o sexto aminoácido. Então o fato de nós trocarmos um único nucleotídeo, uma única base nitrogenada, nós já temos uma alteração de função importante, né? Então pessoas que têm anemia falciforme são pessoas que têm uma doença genética. E a etiologia da anemia falciforme é uma etiologia genética, intrínseca, por decorrência da alteração genética do indivíduo. E quando a gente fala de uma etiologia adquirida, né, a gente pode, por exemplo, citar o escorbuto, que foi uma coisa muito famosa na época dos viajantes lá de veleiros, né, há muitos anos atrás, que eles apresentavam sangramento severo da gengiva, dores nas articulações. E o escorbuto é uma doença causada pela carência grave da vitamina C. Tá certo? Então nós podemos generalizar que o escorbuto ele vai aparecer no momento em que o indivíduo não fizer o consumo da vitamina C. Ele tiver uma deficiência severa dessa vitamina, terá esses problemas com sangramento. Tá bom? E uma coisa importante que a gente tem que levar em consideração também na etiologia é que algumas alterações genéticas também são importantes para predizer a etiologia de algumas doenças adquiridas. Por exemplo, indivíduos que têm nefropatia. Geralmente se estuda casos de um polimorfismo numa enzima chamada de enzima conversora de angiotensina. E determinados casos de polimorfismo, deste polimorfismo, né, prediz que determinados indivíduos com um polimorfismo específico tendem a ter mais nefropatia do que outros indivíduos. E, geralmente, a nefropatia ela depende de vários fatores para estar acontecendo. E fatores genéticos eles são um efeito somatório para que a nefropatia, de fato, se discorra. Mas quer dizer, então, que todos os indivíduos que, por exemplo, têm um genótipo X vão desenvolver essa nefropatia? Negativo. Precisa, obviamente, de toda uma interação com o ambiente, visto que é uma doença adquirida. Só que isso é um fator que favorece o surgimento dessa doença. Então, sempre nós temos que levar em consideração as correlações para o entendimento do surgimento das doenças. Beleza? Falando da patogenia agora. A patogenia nada mais é do que as sequências de eventos que ocorrem em resposta ao agente agressor, né, o agente etiológico, ou aos agentes etiológicos, porque pode ser mais de um. Então, um ponto clássico aí que a gente estuda na patologia. O indivíduo ficou com uma doença. O que vai acontecer com ele no momento em que ele pegou essa doença, ou ele desenvolveu essa doença? Quais vão ser os eventos que ocorrem com essa doença, visto que nós temos alterações de funções dos tecidos e dos órgãos em questão, e obviamente nós vamos ter uma resposta cronológica aí da doença em questão. A gente pode pegar um exemplo aí da tuberculose, né? Então nós temos lá o agente etiológico, né? O bacilo da tuberculose, infectou o indivíduo.
Então, numa condição inicial do discorrimento dessa doença, né, a patogenia ou patogênese, o bacilo vai começar a se multiplicar lá nos alvéolos. Aí uma pequena fração pode cair na circulação, pode infectar os tecidos. E no decorrer deste processo infeccioso, né, eu coloquei em torno de 1 a 2 semanas, o sistema imune já começa a reconhecer este agente etiológico, né, este patógeno. Né, então, só uma observação, todos os agentes infecciosos que infectam o indivíduo, nós falamos que é um patógeno, beleza? Então tá. Então, esse patógeno está lá causando lesão no tecido do indivíduo, o sistema imune vai começar a se ativar para promover a eliminação deste agente. E aí, na progressão da doença, obviamente, quando nós temos uma resposta imune, o tecido sofre uma lesão, né, porque nós temos que combater esse agente, começamos a liberar vários agentes citotóxicos lá para matar esse agente, e as nossas células também acabam sofrendo, tem uma lesão tecidual, e aí, numa condição da evolução para a cura, nós temos a eliminação do micro-organismo, o reparo do tecido e efetivamente a cura. Eu coloquei em amarelinho com asterisco aqui porque nem sempre o indivíduo pode chegar na cura. Ele pode ir a óbito. E isso geralmente acontece, no caso da tuberculose, com indivíduos que são portadores do vírus da AIDS. O vírus da AIDS, ele infecta células, os linfócitos TCD4 positivos, que são os linfócitos que combatem a infecção bacteriana. Se ele infecta e destrói esses linfócitos, não existe linfócito para combater a infecção bacteriana. E aí, a tuberculose começa a se espalhar e desempenhar uma resposta muito agressiva no indivíduo, e ele pode vir a óbito, certo? Então, nem sempre as condições evoluem para o reparo do tecido, a eliminação do agente infeccioso e propriamente a cura. Pode ser que o indivíduo venha a óbito, beleza? E as alterações morfológicas, o nome já diz tudo, né? Que refere-se às alterações estruturais nas células e tecidos que são característicos da doença e que levam ao diagnóstico. Então veja, nós já fizemos 2 perguntas e na terceira pergunta, que é essa aí, a referente a alterações morfológicas, as doenças, por ter, como eu falo, modificações na função, alteração de função, geralmente tem alteração na estrutura do tecido. E essa alteração na estrutura do tecido geralmente é uma coisa específica da doença. Pode ter casos que algumas doenças apresentam as mesmas alterações, só que as alterações permitem que nós possamos diagnosticar as doenças e futuramente fazer um tratamento. Um exemplo, também, tomando no caso da tuberculose, né, se nós formos fazer uma análise histológica do tecido, a gente observa numa condição mais severa que a tuberculose pode causar necrose tecidual. Então toda essa massa rosa que você está vendo aqui, você não enxerga a delimitação estrutural de tecido nessa massa rosa, né? Isso significa que o tecido em questão ele foi completamente liquefeito, ou seja, ele perdeu a sua estrutura, morreu e você já não enxerga mais as células, você só enxerga uma mancha rosa bonita aqui no centro, né? E você tem um leve contorno aqui do tecido que você ainda pode supor, né? Este leve contorno é um indicativo que o tecido sofreu necrose. Então, o que acontece? No descorrimento da doença tuberculose, pode acontecer do tecido sofrer uma lesão e essa lesão pode ser mensurada. E com base em determinadas lesões que nós temos, nós podemos indicar determinada doença. Então, as alterações morfológicas são, sem nenhuma sombra de dúvida, um dos aspectos mais importantes na patologia para identificação e tratamento futuro das doenças que estão se discorrendo, beleza? Obviamente que o quadro clínico, né, a condição da patogenia, o desenvolvimento da doença também não sirva para chegar a um diagnóstico, beleza? E para encerrar, o significado clínico da doença, né? Então são as características de sinais e sintomas apresentados pelo indivíduo no decorrer da doença. Ou seja, como eu falei, vamos voltar de novo. O tecido ou órgão em questão que está doente, ele tem alteração de função. Essa alteração de função pode ser perda progressiva ou perda total na função ou uma função excessiva. E essas modificações de função vão promover uma alteração no sistema, que nem eu falei para vocês. E com base nisso, a gente também pode fazer um diagnóstico da doença. Vamos pegar de novo o exemplo da tuberculose, né? Então, um indivíduo que está com tuberculose, ele tem algumas características desta infecção, como por exemplo, tosse com secreção, febre ao entardecer, sudorese noturna, perda do apetite, etc.
E com base nessas informações, o clínico que está evidenciando essa doença, ele pode sugerir uma infecção pelo agente da tuberculose. Só que uma coisa importante que a gente sempre deve levar em consideração é que muitas doenças apresentam significado clínico semelhante e outras apresentam significado clínico em condições já avançadas da doença. Então, nesse primeiro aspecto, doenças que apresentam significado clínico semelhante, nós temos que sempre que tomar muito cuidado antes de dar um diagnóstico efetivo para o indivíduo, falar que ele tem determinada doença e ele apresentar outra doença, visto que somente pelos parâmetros clínicos observáveis que o indivíduo tem, pode ser que ele apresente uma doença ou outra doença. Então existe a necessidade de exames complementares, isso a gente tem que pôr na nossa cabeça. Só que existem muitas doenças, principalmente o câncer, que o significado clínico dessa doença ela só aparece efetivamente na hora que a doença já está num estado avançado. Então, quando você já começa a ter sintomas, por exemplo, do câncer, significa que a massa tumoral ela já cresceu grandiosamente e já começou a prejudicar a função dos tecidos que estavam normais. Tá? Então, o significado clínico ele é extremamente importante, mas ele tem que estar com complementação com os outros aspectos que eu citei para vocês anteriormente, principalmente as alterações morfológicas. A gente vai estudar com bastante detalhes a parte de alterações morfológicas, o significado clínico da doença, o surgimento dela e o que acontece com o indivíduo no decorrer da doença, beleza? Então foi essa referência aí que eu utilizei para vocês, a clássica referência aí de patologia. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, peço que deem um joinha, me ajudem a compartilhar o vídeo. Quanto mais os senhores e senhoras fizerem isso, mais o YouTube me enxerga e mais pessoas são beneficiadas aqui com a Escola de Ciências da Vida. E se vocês quiserem participar, se inscrevam aqui no canal do YouTube e participem lá do grupo e da página da Escola de Ciências da Vida no Facebook. Tem o meu Facebook particular, se vocês quiserem me adicionar também pode. Como sempre, todas as informações estão aqui no descritivo deste vídeo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.